Olá pessoal do nosso Música para Paroxítona. Hoje estamos aqui uma postagem para lá de especial. Vamos falar aqui de um álbum, um dos álbuns mais importantes na música mundial de todos os tempos, que está completando aqui 50 anos. Esse ano é o álbum do Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Um álbum icônico, um álbum que podemos considerar quase que uma obra-prima. É mais do que um álbum musical, é uma obra de arte. A começar pela capa, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho da capa, vai falar das músicas, vai falar do sentido das músicas. Então a nossa postagem hoje vai ficar um pouquinho mais longa aí. Então, esse álbum, como eu disse, completou no dia 1º de março de 73. Ele foi lançado nesse dia, inclusive é o dia do meu aniversário. Eu estava completando aí 9 anos de idade quando esse álbum foi lançado. É claro que depois de muito tempo, muitos anos depois que eu conheci aí essa obra-prima. Esse álbum entrou na lista aí dos maiores álbuns de todos os tempos, como eu falei. É o terceiro álbum mais vendido de todos os tempos, perdendo somente aí para o Thriller, com mais de 60 milhões de álbuns vendidos, o AC/DC, Back in the Black, de 1980, que vendeu aproximadamente 50 milhões, e esse vendeu uns 45, 40 e poucos milhões de álbuns. Na época do seu lançamento, pela EMI Odeon, a EMI teve que até montar outras fábricas aí, só prensando aí esse álbum, porque vendia demais esse álbum em todo o mundo. Foi assim um fenômeno e hoje entrou aí na lista dos maiores. É um álbum conceitual, é um álbum que tem assim muita história, tem muita explicação das músicas, muito texto, muita filosofia. Aí todos os componentes dessa banda, o Roger Waters, o David Gilmour, o Nick Mason e o Richard Wright, eles que fizeram aí, comporam esse álbum. É um álbum onde o Roger Waters fala que a vida não é um ensaio, a vida já é para valer. E aí todas as músicas, a gente vai falar um pouquinho, vocês vão poder entender. Esse álbum fala um pouco da loucura do ser humano, fala aí o lado escuro da lua, na verdade fala todo o sentimento humano, a loucura aí que o ser humano pode atingir, tudo aquilo que acaba acontecendo na vida da pessoa e ela acaba não se dando conta, os desafios, e daqui a pouquinho a gente vai entender melhor tudo isso. Para falar desse álbum, a gente tem que falar um pouquinho aí, sintonizar um pouquinho aí do que foi o Pink Floyd, como começou. O Pink Floyd começou lá em 1965 com alguns amigos que estudavam lá na Universidade de Cambridge, lá na Inglaterra, e aí resolveram montar um grupo. Entre eles, então, aí o Roger Waters, o Richard Wright, o Nick Mason, e aí tinha lá o Syd Barrett. Syd Barrett era o vocalista, era o guitarrista, era o líder do conjunto. Nós não tínhamos ainda aí o David Gilmour. E aí o Syd Barrett fez alguns álbuns lá com o Pink Floyd, fazia as músicas, cantava, era realmente o líder da banda. Em 67, o Syd começou a ter problemas aí com drogas, e começou a ter uns problemas mentais, começou aí a prejudicar aí o andamento da banda. A banda já fazia bastante sucesso. E aí ele foi convidado e acabou aceitando, porque ele não ia nos ensaios, ele atrapalhava bastante. Apesar de ser um cara bastante criativo, meio gênio lá da turma. E ele acabou concordando em sair da banda. No final de 67, no início de 68, entrou lá o David Gilmour. E aí formou aí o quarteto. David Gilmour nos vocais, guitarra. O Roger Waters também cantava no baixo. O Richard Wright nos teclados e o Nick Mason na bateria. E aí
estava aí formado, então definitivamente aí, numa nova fase aí, o Pink Floyd. Em 73, 72, eles começaram aí a montar as músicas, a conceber as músicas aí, principalmente aí. Todos eles participaram aí da elaboração das músicas, principalmente, em grande parte, o Roger Waters e o David Gilmour. O Wright também fez música, o Mason também fez. E aí, esse álbum acabou sendo produzido. Esse álbum ele foi lançado em 73, como eu disse. Aqui tem o prisma, né? O sinal do prisma aqui dentro do vinil. Esse vinil aqui foi a primeira prensagem que teve aqui no Brasil. É óbvio que tem umas prensagens raras aí em outros países, principalmente na Inglaterra. E aí, a concepção dessa capa, que foi um projeto aí de um grande designer inglês, que era amigo da banda, o Stormy Torgerson, fez alguns desenhos e acabou apresentando pro grupo, mas no primeiro desenho aí o grupo já aprovou. Ele pegou aqui, na verdade, a questão da diótica aqui, né, dentro da física, de um prisma onde tem um facho de luz, e daí reflete todas as cores aqui do arco-íris, e ele acabou dando uma explicação depois dentro dos temas que os artistas, né, que os músicos colocavam. Aí vocês podem ver que a capa e a contracapa tem toda uma simbologia, né? Aqui ele coloca como os raios de luz que incidem sobre o prisma, que ele disse, o Roger Waters disse que tem a ver aqui com a vida quando você nasce, e depois você reflete todo esse colorido durante toda a sua vida. Esse colorido também pode ser uma escuridão, pode ser um monte de coisa, dependendo daquilo que você for escolher. E depois desse facho aqui de luz, ele tem aqui a cor verde, onde está aqui o coração, as batidas aqui do coração, e aqui volta de novo com o facho de luz. Então, a capa já começa aí com uma grande obra de arte do Stormy Torgerson. E aí, o disco é concebido. A começar aqui falando de algumas músicas, de todas as músicas, nós vamos deixar lá na descrição todas as músicas para que vocês possam ouvir esse álbum aqui. As gerações mais novas que não conhecem, quem gosta de música, de arte, deve ouvir pelo menos uma vez na vida esse álbum magnífico do Pink Floyd. Começa então com Speak to Me, que a música começa com batidas de coração, né, e depois vai mostrando outras coisas, máquinas registradoras, o excesso de barulho. Então já começa a dizer aí, mostrar aí o início da vida, como a vida começa e como ela começa a ter todas essas sensações que o ser humano pode ter. E aí ele resmunga lá, fala sobre uma loucura, como a pessoa pode ficar doida, e aí ir experimentando isso. Essa música, uma espécie de uma vinheta, Speak to Me, depois ela acaba com o breathe. O breathe, em inglês, é respirar, o ato de respirar. Também é uma música lindíssima, que na letra diz o seguinte: vá para a vida, faça voos altos, faça algum projeto, termine esse projeto e depois comece outros. Então, fala aí de você dar continuidade à sua vida, respirar e ir para cima. Ou seja, construir aquele arco-íris, aquele colorido lá que a gente viu na capa. E aí depois nós temos uma outra vinheta depois do Breathe, que é On the Run. Fazendo uma tradução aí literal, seria em fuga. Então é você fugindo dos problemas, fugindo das aflições, e aqui ele coloca uma música um tanto quanto sufocante. A banda começa a tocar uma música, parece que uma correria, parece que é buscando alguma coisa, escapar de alguma coisa. E aí, um pouco dessa doideira aí da vida. Nessa música, On the Run, Roger mostra aqui umas batidas, uns barulhos de helicóptero, uma aeromoça falando no aeroporto,
uma correria, uma coisa meio sufocante. E justifica um pouco isso porque o Waters ele tinha pavor de aeroporto, pavor de avião. Então ele mostra um pouco esse sufoco, essa vinheta aqui, logo depois de Breathe. Depois dessa sequência vem a música Time, uma das mais lindas músicas aqui do álbum, que ele começa com barulhos de relógio, fala do tempo, das oportunidades que você pode ter com esse tempo que a vida te dá e o que você pode fazer. E também não deixando de esquecer que esse tempo um dia acaba e tem aí uma vida para você levar. Você faça ou você não faça, a vida vai terminar. E aí ele coloca assim que a gente pode passar pela vida e a gente não perceber que a vida passou. Aqui tem um solo magnífico, antológico do David Gilmour na guitarra. Ninguém pode perder isso porque é maravilhoso. Em Time, o David Gilmour tocando guitarra. Depois na sequência, como eu disse, todas essas músicas têm uma sequência, têm um porquê. Vem The Great Gig in the Sky, fazendo uma tradução aí meio literal, seria a grande festa no céu, o grande balanço do céu, a grande festa do céu. Na verdade, essa música, ela também é uma metáfora sobre a morte. E aí, quem compôs foi o Richard Wright, que é o tecladista, que faz uns teclados muito legais lá. A ideia era que representar a vida desde o nascimento até a morte. Lembrando aqui que quem produzia esse álbum na época, o diretor musical dessa época, nessa época aqui, era o Alan Parsons. A gente já falou do Alan Parsons aqui alguns meses atrás. Alan Parsons é um grande produtor musical, depois montou uma banda, Alan Parsons Project. Mas nessa época ele era o grande arranjador, aí, o grande intelectual aí dos arranjos, de tudo dentro da música. Ele participou lá do Abbey Road, dos Beatles e outros discos também, do Led Zeppelin, um cara assim também fantástico, que ajudou bastante o Pink Floyd a conceber esse álbum. Nesta música, especificamente, The Great Gig in the Sky, o Alan Parsons foi atrás de uma cantora ainda muito jovenzinha, ainda sem projeção, que é a Clary Torrey. A Clary Torrey é uma cantora, ele chamou nos estúdios lá e falou para ela usar a voz dela, mas sem soletrar, sem falar nada, sem pronunciar nenhuma palavra. O próprio Waters falou para ela, pense na sua vida desde o início até a morte, somente emitindo um som, mas sem que fosse definido qual som. Uma coisa que parece meio de doido, né? Mas aí a Clary foi lá e fez o que fez e a música virou um estouro. E ela nem sabia que ela tinha sido aprovada e tal. Ela só foi descobrir isso depois nas lojas, quando tinha lá, no disco, tinha lá os créditos a Clary Torrey. Uma outra curiosidade é que a Clary, depois de muitos anos, 20 anos depois, acabou entrando com processo lá contra a gravadora e tal, e acabou ganhando lá direitos autorais sobre o disco. Na época, segundo aí diz a história, ela ganhou somente $57 para fazer essa apresentação que marcou e é o coração aí da música. Essa apresentação da Torrey está lá na descrição, vocês vão poder ver. Então, essa é The Great Gig in the Sky, maravilhoso, com essa voz maravilhosa da Torrey, muito legal. Aí depois, do outro lado do disco, né, naquela época que tinha lá do A e lá do B, do álbum, nós temos a música Money. Nem precisa falar do que a música fala, né? Tá falando do dinheiro, tá falando da ganância, tá falando do poder, tá falando de tudo que o homem busca com o dinheiro, que acaba ajudando ele, seria para ajudar, mas acaba sendo um destruidor da vida dele. E aí essa música também tem uma instrumentação do baixo muito legal. E também tem a guitarra e tem um sax também incrível de um amigo do Gilmour, que é o Rick Perry. Também vocês vão poder ver também esse sax em Money, tem barulho de moedas, caixas registradoras, bem assim para poder mostrar toda essa emoção e tentar mostrar um pouco da realidade, vamos dizer assim, deixar o mais real possível aí a mensagem da música.
Depois nós vamos ver aqui, vamos passar aqui para vocês, Us and Them, que é uma música também, uma das mais lindas do disco, mais aclamadas do álbum, que mostra também a eterna separação entre nós e eles, que é o que a gente faz com os nossos inimigos, nós os separamos, né? Dizemos, nos colocamos como melhores, na verdade, nós somos iguais, temos também problemas como eles têm, e essa música também é bem legal, vocês vão poder conferir aí, Us and Them. Depois nós temos uma outra instrumental, muito linda também, é uma música do Wright, que é Any Color You Like, qualquer cor que você escolha, que fala, tem esse teclado maravilhoso do Wright, e depois tem a guitarra do Gilmour. E essa música também é bem legal, que fala aí, é uma passagem, vamos dizer assim, uma amostra aí das cores, daquilo que você pode ter na vida, e qualquer coisa a partir das suas escolhas, a partir dessas escolhas que vai determinar o que você vai ser, o que vai acontecer com você na sua vida. E depois nós temos aqui outra música que é o Brain Damage, ou dano cerebral, que é uma espécie de culto à loucura. Muita gente fala que o Waters fez essa música para homenagear e para lembrar aqui do Syd Barrett. Syd Barrett que se envolveu bastante com droga e tinha muitos problemas mentais, umas loucuras e tal, uns problemas, tinha que tomar remédio e tal. E esse dano cerebral, muita gente fala aí que o Roger quis homenagear e falar um pouco da loucura que ele vivenciou aí com o Syd lá no começo do Pink Floyd. E falo também aqui o que essa loucura pode fazer com um homem, destruir aí a sua vida, a sua passagem, os seus projetos. Aí, para encerrar, ele emenda aí com a música Eclipse, que encerra o álbum. E essa música também ela vai terminar aqui o álbum, como eu disse, com as batidas do coração. Assim como começou lá com Speak to Me, as batidas do coração, é a vida que se inicia, depois tem o final aqui com as últimas batidas do coração do homem, aqui com o Eclipse. Então, é um álbum que todo mundo precisa ouvir, isso aqui regado a todo o talento de todos os músicos, seja nos teclados, seja na guitarra mágica do David Gilmour, seja no baixo do Roger Waters, ou a bateria do Nick Mason. Essa obra-prima aqui do Pink Floyd de 1973. O Pink Floyd é considerado um dos grupos mais importantes para a música mundial, depois dos Beatles. Tem outros álbuns deles também que são bastante conceituais e tem muita história. Eles realmente abordam temas importantes da vida e acabam fazendo álbuns incríveis. Anos depois eles fizeram lá o The Wall, acho que muita gente conhece. Qualquer dia desses a gente vem aqui para falar do The Wall e de outros álbuns aqui do incrível Pink Floyd. Então, grande abraço. Vejam aí na descrição abaixo todas as músicas, inclusive as vinhetas, as músicas instrumentais. Ouçam, tirem um tempo para ouvir essa obra-prima do Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Grande abraço a todos, uma boa audição e até a próxima postagem.